Fala aí, galera. Conforme eu tinha prometido na aula anterior, na videoaula anterior, hoje eu quero fazer um resumo de literatura, porque como eu já expliquei para vocês, eu estou avançando com esse conteúdo de literatura, a partir daqui de literatura, e várias aulas de redação já aconteceram com algumas dicas, da formatação do texto, e deixando a parte de gramática para quando retornarmos ao presencial, tá? Mas, repito, se demorar muito ainda essa situação de quarentena, aí a gente vai também para adiantar também a parte de gramática, para que vocês não tenham um prejuízo maior que o necessário. Bom, na literatura, na última aula presencial que nós tivemos, eu falei sobre a origem da literatura no Brasil, a chegada dos portugueses, Então, quando a gente fala em literatura no Brasil, a gente fala a partir de 1500, a partir da invasão portuguesa, de 1500, e a gente fala de um período em que não dá para se usar ainda a expressão literatura brasileira, porque embora com a chegada dos portugueses se produza uma forma de literatura, é uma literatura feita no Brasil, mas não uma literatura brasileira, porque os autores eram portugueses. E nós não tínhamos no Brasil um público leitor. Os nossos índios, os africanos que foram trazidos para cá escravizados, eles utilizavam línguas ágrafas, línguas sem escrita. Quem dominava a escrita naquele momento eram os portugueses. Tá? E a literatura é produzida por eles. Então, lá no quinhentismo, nós vamos ter o Pero Vaz de Caminha, com a sua carta ao rei de Portugal, sobre a invasão, que ele chama de descoberta. E nós vamos ter o Padre Vieira. Tá? Então, o Pero Vaz de Caminha, na tal carta de Caminha, ele descreve para o rei de Portugal como era o Brasil, a terra que eles tinham invadido e que estavam dizendo que descobriram. E depois vem o Padre José de Anchieta, que é um jovem de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, ele chega bem novinho ao Brasil, com 20 e poucos anos. E o José de Anchieta, que faz uma literatura, uma poesia, o teatro principalmente, com o objetivo de catequizar o índio, de converter o índio para o catolicismo. Por que a gente fala em converter o índio, em catequizar o índio e não o africano? Porque o africano, que é trazido para cá escravizado a partir de 1538, acreditava-se que ele não tinha alma. Tá? Na concepção católica portuguesa, inclusive com apoio do Vaticano, do Papa da época, os negros africanos não tinham alma. Então, ninguém estava preocupado em convertê-los. Tá? O indígena tinha alma, queriam escravizá-lo de qualquer jeito também, com alma ou sem alma, queriam escravizar. A questão era se beneficiar. Mas a poesia do Anchieta é voltada para catequizar o índio, e não necessariamente o africano, que era impedido, inclusive, de entrar em qualquer templo cristão católico daquela época. Tá? Não, o protestantismo estava muito recente, o protestantismo é de 1517, está dentro desse mesmo período da invasão portuguesa aqui. E não no Brasil vem depois, na Alemanha é onde começa o protestantismo com a reforma protestante. Bom, então passado esse primeiro momento da literatura no Brasil, tá? do Pero Vaz de Caminha com a sua carta ao rei de Portugal, e do Padre Vieira, com seus poemas e peças de teatro para catequizar, surge um segundo momento na nossa literatura chamado de Barroco. O Barroco, ele também é chamado de seiscentismo, porque 1500 aí é chamado de quinhentismo, aquela fase inicial, e depois o seiscentismo, acho que a gente prefere Barroco, que é o segundo momento da literatura aqui no Brasil. Lá no Barroco, nós vamos ter como principais autores o nome do cabra que está me falhando aqui, Gregório de Matos, tá? Gregório de Matos, e um outro padre, que é o Padre Vieira. O Gregório de Matos, ele chegou a ser padre, mas ele abandona a igreja, ele tem um desentendimento com a igreja, ele abandona a igreja, ele torna-se um crítico da igreja e do governo. Tá? Então, o Gregório de Matos, ele tem várias formas, ele tem uma diversidade de estilo. Então, ele escreve poemas religiosos, como, por exemplo, a Jesus Cristo, Nosso Senhor,
que vai estar no meu blog. Eu vou colocar o link para o blog e vocês vão ver esse poema lá, que é um poema religioso. Ao mesmo tempo ele faz poemas sensuais e ao mesmo tempo ele faz poema de crítica social. Nos poemas sensuais dele, ou também eróticos, ele pega muito pesado, inclusive. O Gregório de Matos usa muito palavrão. Ele choca a sociedade da época, evidentemente, mas a intenção dele era essa mesmo. Ele recebe uma crítica de uma freira, tá? Uma freira um dia resolve fazer uma crítica a ele e o chama de pica-flor. Pica-flor porque o que nós chamamos hoje de beija-flor, naquele momento era chamado de pica-flor. E a freira o chama de pica-flor. Ele fica bolado, irritado com esse apelido, né? Porque ele era muito magro, por isso ela o chamou de pica-flor. E aí ele faz um poema muito desaforado, chamado de pica-flor, e dando duplo sentido à palavra, a esse pica, a palavra pica e a palavra flor. E ele faz um duplo sentido no poema que chega a ser, assim, olhando pelo viés religioso, uma ofensa à freira. Mas é bom lembrar que quem começou foi a freira. Ele deu a resposta que ele entendeu à altura. Tá? Eu vou colocar esse poema lá disponível também para vocês tomarem conhecimento dele. E na poesia de crítica social, ele critica principalmente o governo da Bahia. Porque, gente, é bom lembrar o seguinte, a corrupção no Brasil ela não foi criada agora, recentemente, por um partido ou outro, não. A corrupção existe no Brasil desde que Pindorama deixou de ser Pindorama e virou Brasil. Né? Pindorama era um dos primeiros nomes aqui do território. Então, quando era Pindorama e nós só tínhamos os indígenas, então você não tinha corrupção. Mas aí chegaram os portugueses. Quando chegaram os portugueses, com o jeitinho português de se dar bem, cada um lutando pela sua sobrevivência, um egoísmo fora do comum, então explorar o outro tornou-se normal, escravizar o outro para enriquecer tornou-se normal. E aí os governantes começaram a se corromper também, a nomear um amiguinho, ou seja, essas coisas que a gente está vendo hoje, isso sempre aconteceu. Tá? A questão é que vem aumentando o descaramento, né? Mas a corrupção não é nenhuma novidade no país, não. E o Gregório de Matos critica isso, no caso dele, no governo da Bahia, lá nos anos 1600. Tá? O outro autor da época é o padre Vieira. Está lá no quinhentismo, nós temos o padre José de Anchieta. E agora, no barroco, o padre Vieira. O padre Vieira ele é mais humanista, digamos assim, do que o José de Anchieta, que é mais tradicional, mais conservador. Eu não estou dizendo que o padre Vieira fosse liberal, eu estou dizendo que ele, comparado ao José de Anchieta, ele era mais um humanitário, talvez, dizendo assim, colocando dessa forma. Tá? E aí o padre Vieira, os sermões do padre Vieira são livros fantásticos. Tá? São livros, os sermões dele são distribuídos em vários volumes. Eu tenho aqui na minha biblioteca, deixa eu ver, são 12 volumes, né? 12 volumes com os sermões do padre Vieira. São sermões muito bonitos, mas com uma linguagem muito complexa. A linguagem do Gregório de Matos é uma linguagem mais simples, né? Já que o objetivo é se fazer entender pelo povo de modo geral, pelas pessoas de modo geral. Então a linguagem é muito mais direta, muito mais objetiva, embora haja também um vocabulário bastante complicado em alguns poemas. Ao mesmo tempo que ele usa palavrão em uma linguagem super popular, ele usa no outro uma linguagem muito rebuscada. Mas o padre Vieira ele sempre usa uma linguagem muito rebuscada, muito complexa, que você precisa ter um dicionário ao lado para compreender. Tá? Então, no período barroco, as pessoas viviam um conflito existencial. Se a gente tiver que usar uma palavrinha para definir o que foi o barroco na literatura, a palavra seria conflito existencial. Seria aquela coisa de uma crise de fé, uma crise entre fé e ciência, como se uma anulasse a outra. Você pode você pode ter fé e acreditar na ciência, mas no período barroco havia essa crise, como se fosse uma coisa anulasse a outra. Então, um conflito existencial muito grande é o que caracteriza esse período barroco. Eu vou colocar bem mais detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou colocar um link para o blog. No blog vocês vão ter todas essas informações a partir desses autores que eu apresentei. Ok? Então, um abraço, galera. Até a próxima.